12 regras para a vida, de Jordan Peterson. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui que está sendo muito comentado, muito lido e muito procurado. Várias pessoas me procuraram para que eu falasse sobre esse livro. Enfim, resolvi fazer aqui a resenha dele no canal Mergulho na História, apesar de não ser um assunto propriamente relacionado à história, mas tem sido um livro muito procurado, tá bom? É importante também, pessoal, que eu fale para vocês se inscreverem aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente, aos dias de domingo, vídeos novos aqui no canal. E também deixar aqui seus comentários se curtir esse vídeo. Isso é muito importante. Pessoal, sobre Jordan Peterson, primeiramente, é importante que eu fale que ele é psicólogo, é um psicólogo canadense. Algumas pessoas falam, inclusive, que ele é o maior escritor vivo da atualidade, exatamente, o maior autor vivo. E ele parte da premissa de vários aspectos da psicologia social, comportamental, e ele retoma muitas questões que a contemporaneidade acaba por esquecer, que somos animais ainda. Então trazemos traços nesse sentido. E muitas vezes isso é tentado ser colocado para trás. Eu selecionei aqui algumas partes importantes, lembrando que eu vou falar hoje, no vídeo de hoje, até a regra de número 6. Restando as demais regras em um outro vídeo que eu vou gravar posteriormente, tá bom? Pessoal, algumas coisas aqui eu vou fazer a leitura. O livro ele tem 400 páginas, ele tem 400 páginas, e eu vou fazendo aqui algumas marcações, comentando aqui com vocês, até como uma forma da gente poder se debruçar juntos aqui na leitura desse livro, em algumas partes que eu julguei interessantes mostrar aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiro sobre as origens do relativismo. Uma das coisas que o autor ele fala muito é sobre esse relativismo moral moderno que hoje em dia vigora. Então a gente acaba colocando, só que a gente não acaba sem perceber que muitos dos sofrimentos que atingem as pessoas hoje é por conta desse relativismo, pela ausência da ordem, né? Então por isso até interessante que ele até coloca o nome do livro como uma forma provocativa, exatamente, 12 regras. Ele poderia colocar 12 sugestões, 12 conselhos, mas ele escolheu justamente o termo regra para fazer alusão a essa ruptura e esse causar justamente o incômodo, porque hoje em dia nós vivemos uma geração que fomos ensinados ou adestrados a ver com maus olhos qualquer regra ou norma. Então ele coloca isso aqui até como uma forma de já espizinhar essa perspectiva. Então por isso ele coloca 12 regras, tá certo? Vamos aqui alguns comentários introdutórios que ele já fala sobre o relativismo moderno. E ele fala que esse relativismo moderno, ele tem várias fontes, tá? É interessante aqui, pessoal, nessa página, que ainda no prefácio, que ele fala que todas as sociedades tinham em si um certo desconforto em relação às sociedades antigas. Só que o que ele fala é que algumas sociedades responderam a esse cenário de forma mais inteligente do que outras. E aqui ele coloca o exemplo da civilização da Grécia Antiga. Vou mostrar aqui, vou ler aqui nessa parte aqui para vocês, abre aspas. A ideia de que sociedades distintas tinham regras e morais diferentes era conhecida no mundo antigo também. E é interessante comparar a sua resposta a essa percepção com a resposta moderna, o relativismo, niilismo ou ideologia. Quando os gregos antigos velejaram para a Índia e outros lugares, também descobriram que regras, morais e costumes diferiam em cada local e viram que a explicação para o que é certo e errado era geralmente enraizada em alguma autoridade ancestral. A resposta grega não foi o desespero, mas a inovação, a criação da filosofia. Então ele coloca aqui que há mais de 2000 anos atrás, os gregos antigos, diante desse dilema de um certo desconforto em relação a esse cenário, eles criaram a filosofia.
E a sociedade contemporânea simplesmente passou a perceber que tudo é relativo, ou seja, adotar padrões que pudessem conduzir a caminhos melhores acabou sendo visto pela sociedade contemporânea como algo indigesto, digamos assim. E aí, pessoal, ele fala aqui, ó, por exemplo, deixa eu guardar aqui, a ordem, uma parte que eu achei interessante também de mostrar para vocês, a ordem pode se tornar excessiva, e isso também não é bom. Mas o caos pode nos afogar, e isto também não é bom. Precisamos permanecer no caminho reto e estreito. Para cada uma das 12 regras desse livro, e histórias que as acompanham, portanto, oferece uma guia para estar lá. Lá, entre aspas, é a linha divisória entre a ordem e o caos. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Quer dizer que o caminho da sabedoria consiste no equilíbrio. Então, exatamente, ele usa a figura do caos em contraponto à figura da ordem, no sentido de que sabedoria é você portar-se dentro dessa perspectiva diante dos cenários concretos do dia a dia. Tá bom? Pessoal, aqui a regra número 1 do livro, que é justamente regra 1, costas eretas, ombros para trás. E o que ele quer falar aqui? Pessoal, aqui ele quer falar sobre uma questão de postura. Então, assim, o que ele quer dizer aqui é que você deve adquirir uma postura autoconfiante, uma postura de erguer os ombros e ter uma atitude autoafirmativa. Ainda que você tenha cenários de angústia, de dúvidas e até de sofrimentos, é importante você sinalizar até para o seu próprio inconsciente e para as pessoas que estão ali à sua volta que você é uma pessoa segura e decidida de si. E aí, nesse sentido, ele coloca exatamente, mantenha a coluna ereta, né? E aí uma das coisas que ele fala, tá aqui, ó, na página 29, então assim, ó, tô lendo literalmente aqui a página 29, esse início aqui, ó. Então, preste muita atenção em sua postura, pare de se curvar e ficar se arrastando, fale o que pensa, apresente seus desejos como se tivesse direito a eles, pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida e olhe firmemente para frente. Ouse ser perigoso, encoraje a serotonina a fluir plenamente através dos caminhos neurais, sedentos por sua influência calmamente. Ou seja, é isso que eu acabei aqui de falar com vocês. Manter essa postura é uma forma de sinalizar a si próprio do seu próprio valor. Tá bom? Pessoal, a regra de número 2 é uma regra que é interessante, que eu vou ler aqui exatamente. Ó, regra de número 2. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que muitas vezes nós cuidamos das outras pessoas e acabamos sendo relapsos com aspectos da nossa própria saúde, dos nossos próprios aspectos emocionais e relegando isso a um segundo plano. E muitas vezes nós somos extremamente responsáveis com demandas do outro, né? E aqui ele faz esse convite de olhar para si, tá? E aqui até ele fala uma das coisas que é interessante, aqui na página 48, que é uma pergunta aos pais. Vocês querem fazer com que seus filhos estejam seguros ou que sejam fortes? E aí é uma provocação que ele fala, porque hoje em dia ele coloca que os pais estão muito preocupados em serem amados pelos filhos e acabam colocando a educação do filho a perder, por essa necessidade ou para suprir essa carência de caráter egóico dos próprios pais, tá bom? Pessoal, a regra de número 3, ele fala que é o seguinte, é interessante que assim, ó, a regra de número 3, seja amigo de pessoas que queiram o seu melhor. É algo tão óbvio, né? Mas que é muito importante, porque aí aqui ele desenvolve, no caso, no capítulo, e ele fala uma das coisas assim, ó, abre aspas, na página 84. Não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal
É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de coragem. Use seu juízo e proteja-se da compaixão e piedade totalmente desprovidas de senso críticos. Seja amigo das pessoas que queiram o melhor para você. Tá? E aqui ele fala exatamente nesse sentido, da gente ter vigilância em selecionar nossas amizades, pessoas que vão querer o nosso bem. Tá? E é tão óbvio, mas que é exatamente muito real. Né? Aqui no capítulo 4, pessoal, ele fala o seguinte, ó, vou tirar aqui o marcador, ele fala assim, ó, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Vou repetir, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E o que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer aqui que muitas vezes a gente busca sempre a evolução e ficamos hoje nos comparando a outras pessoas em vários aspectos, principalmente com o advento das redes sociais. E aqui, no caso, ele relata e ele traz à tona a importância de você comparar a si. Porque se você ficar necessariamente se comparando a outras pessoas, isso acaba sendo, inevitavelmente, um processo adoecedor. Tá bom? Essa foi a regra de número 4. Vamos para a regra de número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Tá? Isso aqui é realmente muito, muito forte, essa passagem aqui. E aí ele retoma aqui o que eu falei, que hoje em dia os pais perdão, estão excessivamente preocupados em se sentir validados pelos filhos. Eu vou colocar aqui o que ele quer dizer aqui, ó, na página 128. Porém, com muito mais frequência, os pais modernos ficam simplesmente paralisados pelo medo de não serem mais apreciados ou até mesmo amados pelos seus filhos, se os castigarem por algum motivo. E aí ele está colocando aqui nessa passagem, pessoal, a importância dos pais se colocarem como aquele que vai tornar a pessoa melhor para o mundo, e não simplesmente para suprir essa necessidade de carência ou narcisismo por parte dos próprios pais. Aí hoje aí a gente vê muitos pais que têm uma certa relutância em disciplinar seus filhos, crendo eles que os seus filhos vão amá-los mais. Só que muitas vezes os filhos acabam indo para um caminho errado, e muitas vezes esses pais, ao invés de se tornarem-se referências, eles vão se tornar má referência para os seus próprios filhos. E aí, pessoal, para concluir, que eu falei que ia concluir aqui no capítulo 6, na regra de número 6, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Sim, ele fala exatamente aqui, ó, por exemplo, na página 165. A vida é muito curta e você não tem tempo de descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado foi duramente conquistada e seus falecidos ancestrais podem ter algo útil para lhes dizer. Pessoal, eu não sei se vocês já leram, Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, nos traz exatamente esse conceito do que é ser conservador. Ser conservador, diferente desse espantalho que muitas vezes as pessoas fazem hoje em dia, ser conservador é você querer buscar a manutenção de aspectos do passado que nos trouxeram até aqui, aspectos esses positivos, tá? E coisas que são erradas, que ocorreram, que sejam desprezadas ou que não mais aconteçam. Então, assim, é como aquela frase: se a humanidade conseguiu desenvolver tantos aspectos como vacinas, remédios, fazer com que a expectativa de vida saísse de 25 anos para 70 anos, e aí o que acontece? São por aspectos de conquistas de conhecimento. Então, assim, só podemos ter chegado a esse patamar, e ainda vamos chegar muito mais longe, pelo trabalho de gigantes que nos antecederam, como Einstein, como Isaac Newton, como várias outras pessoas que formularam pensamentos que interferem positivamente na nossa vida hoje. Então, romper com tudo isso, descartá-lo por completo como uma forma de um certo pensamento revolucionário mimado,
é algo que se mostra deletério, essa perspectiva de Jordan Peterson. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer ainda outro vídeo sobre as últimas 6 regras. Deixa aqui seus comentários aqui no vídeo, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!